A gente sabe que o casamento é uma união de duas pessoas, desde que cumpra os requisitos da lei. Ok. Mas você já viu parente casando? Será que pode? Pra mim, um absurdo o pai casar com a filha, ou a filha casar com o pai, ou a tia casar com o sobrinho, ou a irmã casar com o primo, com o cunhado, com a ex-sogra. E daí? Como é que funciona isso? Sabia que você não pode casar com quem você quiser? Ah, Liliana, então não posso escolher o meu marido? Pode, mas casar bonitinho, no civil, no religioso, não. Existem impedimentos para casamento entre parentes. Isso é que eu vou explicar hoje para você. Então, enquanto a minha vinheta toca aí, roda aí, se você já conhecer alguém que tá se relacionando com parente, quer casar com parente, já clique aqui no botão de compartilhar, manda esse vídeo pelo WhatsApp para ele ou manda esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp. Clica no joinha, se inscreve no canal, clica no sininho que eu volto já já. Para a gente começar, os impedimentos para casamento estão previstos no artigo 1521 do Código Civil. Existem três aí principais categorias. Primeiro, resultante de parentesco, casamento anterior e prática de crime. Então, existe impedimento nessas três esferas. Hoje, nós vamos falar de impedimento para contrair matrimônio com parente. Se você tiver dúvida, lê lá o artigo 1594 do Código Civil, coloca na Google, que lá explica como é que é parente, quem é parente, mais ou menos assim, ó. Na linha reta, você tem um parentesco. Por quê? Antes, para você entender. Você tem parentes do seu lado e em cima e embaixo. Em cima, tua mãe, teu pai, tua avó. Embaixo, seus filhos e do lado, seus primos, seus irmãos, seus tios. Então, todo esse conjunto são seus parentes. E a legislação ela proíbe o casamento com a maioria desses parentes. Vou ler para vocês o que fala o artigo 1521 do Código Civil. Olha só. De acordo com esse artigo, não podem se casar os ascendentes com descendentes, um absurdo, mas acontece, pai com filha, mãe com filho, os parentes afins em linha reta, vou falar de parentes afins só para você ter um gostinho, com ex-sogra. Você já viu genro casando com ex-sogra? Também. Os adotados com o cônjuge do adotado. Então, por exemplo, você é filho adotado, você não pode casar com o marido da mulher que te adotou. Também parece absurdo, mas isso existe. Os irmãos colaterais até o 3º grau, você não pode casar com seu irmão, você não pode casar com seu primo de 1º grau. E o adotado com o filho do adotante. Vamos lá, eu sou adotada, minha mãe tem um filho biológico, eu caso com esse filho. Também não pode. Todos esses casos aí, eu tô dando lógico um resumão, né? Você vai ler a fundo o artigo 1521, que você vai entender, primeiro, o grau de parentesco lá, vamos voltar só um pouquinho, 1594, você vai entender quem é parente. E 1521, você vai entender se você pode ou não casar com aquele parente. Então, nesse artigo aí, o principal é, não pode casar pai e filho, vó com neto, vô com neta e assim por diante. Uma coisa importante, é bom a gente lembrar que esse parentesco ele pode ser tanto biológico, de sangue, como por afinidade, aqueles adotados, tá? Então, por exemplo, o pai não pode casar com a filha biológica. E também não pode casar com a filha que ele adotou. Porque a gente sabe que filho biológico, filho adotado é tudo filho. Não há distinção alguma entre eles. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar é que há um estudo, eu li para falar para vocês, né? Não sou médico, não entendo nada, falando sobre a possibilidade de uma malformação física e biológica nessas pessoas que são oriundas de casamento entre parentes. Então, o pai que casa com a filha, o vô que casa com a avó, o irmão que casa com o irmão, tem grandes chances de gerar um filho com problemas físicos ou mentais. Por isso do impedimento e também quando fizeram por outros motivos, porque não pode casar. Lembra que eu falei do parente por afinidade, que também não pode casar?
Então, tem um ditadozinho que fala que a sogra é para sempre. Não existe ex-sogra. A gente que fala, né? Ex-sogra. Mas você sabia que uma vez sua sogra, ela será eterna? Pois é, ela que é chamada parente por afinidade. Não pode a sogra casar com o genro, a sogra se relacionar com aquele que teve um relacionamento com o filho, aí é nora, enfim. Também é proibido. Outro exemplo de parentes afins são os parentes do cônjuge. Por exemplo, o cunhado. Você também não poderia casar com aquele cunhado, né? Logicamente que tem que ver qual o grau de parentesco, se é primeiro grau, segundo, terceiro e assim por diante. Mas a regra é, parentes afins não podem contrair matrimônio. Mais uma coisa importante. Ah, Liliana, eu fiquei viúva, fulano morreu, acabou o parentesco. Não, mesmo em casos de viúvos, também não pode haver. Então vamos dizer que você foi casada com um homem, esse homem morreu, deixou um filho, você quer casar com o filho, que é enteado, pode? Também não pode. Então o casamento, o grau de parentesco não vai se encerrar com a morte, você também fica impedido. Assim como os tios com irmãos, com primos, com sobrinhos. O tio pode casar com o sobrinho? Também não pode casar. A bem da verdade é que nenhum parente pode casar com nenhum parente, né? Eu tô querendo aqui florear para dar aí exemplos para vocês. Mas os parentes próximos, pai, mãe, vó, tio, primo, sobrinho, irmão, ninguém pode casar com ninguém. Se quiser contrair um matrimônio, vai ser de forma irregular, sem o registro bonitinho. Vai viver aí que seja em união estável, mas pode acontecer dessa união também não ser reconhecida. Então é melhor, tem tanto homem no mundo e tanta mulher, tenta se envolver com alguém que não seja seu parente, tá? Tudo bem que a gente não escolhe o amor, existe amor à primeira vista, mas se você puder, opta em escolher alguém que não seja seu parente, para que toda aquela vida amorosa, todo aquele patrimônio constituído não venha aí a ser destruído por esses impedimentos previstos na lei. Para a gente encerrar, qual a possibilidade de você casar com parente? Apenas os primos de terceiro grau. Aí sim. Então é bom que você desenhe a árvore genealógica, dizendo quem que é o vô, a avó, o primo, o tio. A partir do terceiro grau, tudo bem, tá liberado para casar. Também eu falo isso, me dá vontade de rir, porque parece que você vai desenhar ali. Bom, quem que é o meu primo de terceiro grau? Então é com esse que eu vou casar. Lógico que não, né? As coisas acontecem, mas para você entender o que está na lei, é isso daí. Até o terceiro grau não pode ter casamento, está impedido de acordo com o Código Civil, e depois do terceiro grau aí sim você pode casar. Entenderam? Espero que sim. Vocês podem, se quiser, escrever aqui embaixo para mim, contar a sua historinha aí, se você se envolveu com algum parente, como é que foi o desfecho, se está casado, enfim. Para eu conhecer um pouquinho de vocês, coloca o nome, o estado e conta a sua história pra gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.